Muito bem, pessoal, nessa primeira videoaula aqui de introdução ao CSS, do módulo CSS, a gente vai ver aqui o que seria o CSS, o que eu posso fazer com o CSS, qual a diferença do CSS e do HTML e quais são os benefícios do uso do CSS nesse site aqui, ó, que é o html.net. Eu localizei esse artigo em que vocês podem estar visitando aqui também. Então, a primeira pergunta que se faz: o que é CSS? Talvez você já tenha ouvido falar em CSS, mas não sabia o que significa exatamente. Nessa lição, você saberá o que é e para que serve a CSS, tá, pessoal? CSS, em abreviatura, seria então aqui Cascade Style Sheets, folhas de estilo em cascatas. Não reparem muito, pessoal, meu inglês não é tão bom assim, mas a gente vai levando, tá ok? O que eu posso fazer então com o CSS? CSS, pessoal, é uma linguagem para estilos que define o layout de documentos HTML. Por exemplo, CSS controla fontes, cores, margens, linhas, alturas, larguras, imagem de fundo, posicionamento e muito mais. Então é o que você vai ver mais pra frente, tá, pessoal? No decorrer das videoaulas do módulo CSS a gente vai aprender tudo isso, pode ficar tranquilo. HTML pode ser indevidamente usado para definir o layout de websites. Contudo, o CSS proporciona mais opções e é mais preciso e sofisticado para fazer isso, né? Então o CSS é suportado por todos os navegadores atuais. Então você pode usar o CSS, pessoal, sem nenhum problema, que todos os navegadores como Firefox, Explorer, o próprio Chrome suporta a linguagem CSS, tá? Que é uma folha de estilo em cascata, né? Que seria abreviado CSS. Qual a diferença entre CSS e o HTML? O HTML é usado para estruturar conteúdos e o CSS é usado para formatar conteúdo estruturados, certo? Então aqui, pessoal, vocês podem ver que o cara faz até uma brincadeira aqui no site, tá? Já vou dizendo que não sou eu, isso aqui você pode encontrar aqui no site html.net, e ele diz aqui que em tempos passados, quando a Madonna era virgem e um sujeito chamado Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web, a linguagem que então tão dita HTML era usada somente para estruturar textos. Um autor podia marcar seus textos definindo isto é um cabeçalho ou isto é um parágrafo, usando as tags HTML, tais como o H1, que a gente já estudou, e o P, para fazer um parágrafo, tá? À medida que a web ganhava popularidade, os designers começavam a sentir a necessidade de encontrar meios de construir layouts para documentos online. Para suprir estas necessidades, os fabricantes de navegadores, àquela época, a Netscape e a Microsoft, inventaram novas tags HTML, tais como, por exemplo, a tag fonte, que significa das tags originais do HTML, pelo fato de destinar-se a layout e não a estrutura, tá ok? Então isso, adicionalmente, teve um efeito de se desvirtuar o emprego de tags inicialmente projetadas para estruturar, como, por exemplo, a tag table, que passaram a ser empregadas para layout. Muitas dessas tags novas para layout, como a tag blink, que a gente já estudou, eram suportadas somente por um determinado tipo de navegador. Como eu disse para vocês, pessoal, o blink ele só suportava no Firefox, que a gente testou lá no Explorer. Vocês viram que não funcionou, tá ok? A frase "você precisa do navegador X para visualizar esta página" tornou-se comum entre os websites. Então, pessoal, para ver um determinado conteúdo de um site, que você pode ver aqui, ó, no nosso site, que eu coloquei o seguinte, pessoal: o Internet Explorer já está ficando um navegador ultrapassado, que é o 6, né, o IE6, que os outros utilizam muito ainda. Então, o que acontece? Já que ao baixo do site mesmo, você vai verificar que esse site, assim como os vídeos, não oferece o suporte ao Internet Explorer. Porque se você estiver usando o Internet Explorer e for querer visualizar um vídeo no site, os próprios Videolog, Google, Orkut já não estão dando mais suporte a esse tipo de navegador. Então, algumas coisas, pessoal, feitas pela web, alguns navegadores já ficou
a web, aliás, já ficou ultrapassada para um certo tipo de navegador. Então eles não conseguem ter mais a estrutura de conseguir ler um código HTML um pouco já mais avançado, ou CSS, algo do tipo. A CSS, então, pessoal, ela foi inventada para solucionar essa situação, colocando à disposição dos web designers meios sofisticados de projetar layout suportado por todos os navegadores e, ao mesmo tempo, a separação dos estilos de apresentação e de marcação dos conteúdos torna a manutenção dos sites bem mais fácil. Então, pessoal, a gente vai trabalhar também, a gente vai ensinar nesse curso como que você pode estar criando um certo tipo de hack com CSS para burlar esse meio que os navegadores mais atuais e recentes atualizados leem aquele arquivo do seu site, porém aquele conteúdo que você editou lá nos navegadores mais atualizados, no Internet Explorer 6, que é o antigo, mais antigo, ele não consegue interpretar aquilo. Então a gente vai estudar também um hack do CSS que a gente consegue fazer em que os dois navegadores leiam da mesma forma, sem ter essa preocupação de que um vai ficar de um jeito e o outro vai ficar de jeito. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai aprender isso aí no decorrer do curso, tá ok? E quais são os benefícios do uso da CSS, pessoal? CSS é uma revolução no mundo do web design. Os benefícios concretos do CSS incluem o controle de layout de vários documentos a partir de uma simples folha de estilo. Você já reparou, pessoal, como é que pode uma pessoa que tem 100 páginas em um site ter que mexer de página em página para alterar aquela cor de fonte ou de título em que a pessoa utilizou para colocar numa página? O que você acha que a pessoa faz, pessoal? Com uma simples página, uma folha, né, em estilo de CSS, pessoal, você programa o que você quer, a cor, a fonte, tudo o que você quer naquela formatação. E o que acontece, pessoal? A gente vai explicar isso mais pra frente. A pessoa, ela simplesmente faz uma alteração e altera o site inteiro. Você certamente já deve ter pensado isso, mas como que a pessoa faz para alterar 100 páginas de uma vez só? Simplesmente isso, pessoal, usando CSS. Você chama a folha de CSS para dentro do seu documento HTML e automaticamente, quando você altera uma formatação naquela única folha e naquela única página CSS, ele altera o site inteiro, tá, pessoal? A gente vai entender como é que faz isso. Maior precisão no controle de layout, que seria também a mesma coisa. Aplicação de diferentes layouts para servir diferentes mídias de tela, impressora e etc. A gente vai ver isso também, pessoal, como é que faz para trabalhar com esse diferentes tipos de layouts para servir os diferentes tipos de mídias, resolução de tela. Emprego de variadas, sofisticadas e avançadas técnicas de desenvolvimento, que é o famoso CSS mesmo, pessoal. A gente vai verificar que há várias formas de se trabalhar com formatação no CSS, tá ok, pessoal? A gente vai estudar isso aí no decorrer do curso, como é trabalhar com o CSS junto com a formatação no HTML. Então nessa videoaula eu vou ficando por aqui e um forte abraço.